Para todos com a paz e a graça de Jesus Cristo, dando continuidade aqui a esse vídeo, amado, vamos completar o nosso entendimento de Romanos capítulo 13, né, onde a teologia aí oficial, né, descontextualiza esse texto, né, para dizer que os governos, né, são colocados por Deus. Não é Deus que coloca os governos, aqui se trata exclusivamente, está falando de magistrado, está falando ali de autoridade que existem desde os princípios da criação do mundo, né? Existe para resolver os problemas internos entre as pessoas, né? Então esse modelo de governo que nós temos hoje, né, aí, esse modelo aí de governo democrático, não é Deus que coloca, é o homem que coloca. Deus é uma falta de compreensão, uma falta de caráter da pessoa dizer que Deus é que coloca essas pessoas corruptas para roubar o ser humano. E aí nós estamos falando do caráter do santo, o caráter da igreja, o caráter cristão. A igreja é o governo de Deus nesse mundo. A igreja não pode se aliançar com o governo do mundo, seja ele de direita, de esquerda, seja quem for. Claro que as pessoas, como pessoa, ele tem o direito de votar em quem ele quiser, mas ele vai votar com a consciência dele. Se ele for junto com a consciência distorcida dessa distorsão coletiva, né, de caráter, né, que estamos vivendo hoje, ele vai prestar conta depois a Deus por essa distorção de caráter, porque não é possível uma pessoa cristã, né, uma pessoa que tem o caráter de Cristo, ir lá e votar numa pessoa sem caráter, numa pessoa corrupta, numa pessoa que já roubou e nunca nem pediu perdão pelo seu roubo, pelas suas posturas, né? Isso que a gente vê hoje nessa política corrupta que nós estamos vivendo aí, a qual as pessoas cometem seus ilícitos e não se arrependem, não pedem perdão, põe advogado lá e se defende, mas não se arrepende de jeito nenhum. Então veja bem, a igreja não pode compactuar. As pessoas como cidadãos são livres para exercer o seu direito de voto, né, a sua cidadania na sua nação, mas lembrando que o caráter em seu é o caráter de Cristo. Se você posicionar contrário ao caráter de Cristo, você um dia vai prestar conta a Deus. Você vai prestar conta a Deus por isso, a não ser que depois você vê que você errou e pede perdão a Deus, tudo aquilo que Deus perdoa não traz mais ali para a sua vida. Então vejam bem, no vídeo passado aí, a gente terminamos aí falando aí ali referente a Mateus capítulo 20, né, onde Cristo nos diz que nós temos que exceder os escribas e fariseus, e muito. Os escribas e fariseus eram os que aplicavam a lei naquele tempo. Então ali Cristo está orientando que nós temos que exceder e muito a lei. Então quem aplica a lei para nós hoje somos magistrados, nós temos que exceder a lei que eles aplicam, né? E muito, né? Então o magistrado, a magistratura, todo aí as pessoas envolvidas na justiça, isso existe desde o primórdio da humanidade, já foi constituído por Deus e permanece até hoje. Então aqui no Romanos capítulo 13 não está falando do presidente da república, não está falando de magistrado. E quando fala magistrado, fala dessa justiça constituída por Deus desde o primórdio para resolver os conflitos entre pessoas e pessoas, não está falando de governo. Quando nós olhamos para a questão de governo, nós vemos que quando Deus ele veio e criou um povo para ele, que é o povo de Israel, ele instituiu ali um governo, ele era o próprio governo, Deus era o próprio governo ali. Tudo que o povo queria saber era através do sacerdote que consultava a Deus. Se a pessoa estava desviando, Deus ia no sacerdote e mandava o sacerdote dizer ao povo que o povo estava errado, pregar que o povo estava errado. E então era o governo de Deus sobre a nação. Aí o povo de Israel pediu que também queria um rei, como todas as nações tinha.
aí o sacerdote Samuel achou isso ruim, mas Deus falou para Samuel fazer o que o povo estava pedindo, porque não era Samuel, o povo tinha rejeitado, o povo tinha rejeitado a Deus, o povo tinha rejeitado o governo de Deus. E aí Deus manda ungir ali Saul, né? Depois Saul se corrompeu, mandou ungir Davi, e a partir de Davi as pessoas já eram ungidas automaticamente por direito de sangue. Então Israel passou a ter um governo como todo mundo tinha naquele tempo, que era rei, né? Que julgava. Você bem, Israel pediu um rei que julgasse a nação, igual todas as nações tinham, né? Que governasse, reinasse sobre ele. E Deus diz que eles rejeitaram, não foi Samuel, mas rejeitaram a Deus, para que Deus não reinasse na vida deles. Então Cristo veio e restabeleceu esse governo de Deus na nossa vida, a qual Ele é o cabeça da nossa vida, né? Ele é Deus, né? Criador junto ao Pai, acima dele só tem o Pai. Então é Deus em Cristo Jesus, né? Reinando a nossa vida, governando a nossa vida. Na vida de quem? Deus governa na vida de quem? Na vida de quem é corpo de Cristo, quem é a igreja, não na vida do mundo. Quem governa lá na vida do mundo, reina na vida do mundo, são os presidentes do mundo aí, que é escolhido pelo mundo. Mas nós somos governados por Deus e excedemos as leis e muito. Então nós não temos conflito com as leis, porque nós excedemos as leis. E aí no finalzinho do vídeo eu falei na questão de homem casar com homem, isso é mulher com mulher, lei criada, existe aí, criar essa lei. Claro que se os congressistas fossem de Deus, se o presidente fosse de Deus, não tinha criado essa lei, porque é contrário aos princípios de Deus. Mas essa lei atrapalha a igreja? Não atrapalha a igreja. Por quê? Nós vamos continuar pregando que é pecado, que tudo que a Bíblia diz que é pecado. Mas a lei não obriga nós a casarmos uns com homem com homem. Então nós vamos continuar casando homem com mulher, respeitando os princípios de Deus. Casamento para nós, que somos igreja, entre homem e mulher, né? Sexualidade também para nós que somos igreja de Jesus Cristo, entre homem e mulheres casados regularmente, né? Como está no princípio de Deus. Agora, nós vamos virar contra essas pessoas? Não. Nós vamos xingar, maltratar? Não. Nós vamos tratar elas bem, tratar com amor e só mostrar para elas que elas precisam se converter para ser salvo. Porque quem não se converter a Cristo Jesus, para ser salvo, vai permanecer na condenação e no juízo final vão permanecer na condenação, vão para o lago de fogo, que é a condenação eterna. Nós não podemos deixar de pregar isso. Nós vamos continuar pregando. Ninguém pode fechar nossa boca para pregar a verdade. Agora, se quiser permanecer no pecado, continua no pecado. Quem quiser se salvar, converta-se e volta a Cristo e é salvo. E aí nós temos que olhar para o que Jesus Cristo nos ensinou em Mateus capítulo 5 ali, a partir do verso 21, né? Até chamar uma pessoa de raca, que é o nome desqualificativo, é digno de juízo. Então nós não devemos xingar, maltratar, seja ele quem for. Nós tratamos bem, respeitamos bem e cumprimos e excedemos a lei. Que a paz da graça de Jesus Cristo seja com todos vocês.